Orcecom Contabilidade, há mais de 30 anos, com experiência para organizar sua empresa e prestar assessoria nas áreas contábil, fiscal, trabalhista e advocacia empresarial. Orcecom Contabilidade, Rua 7 de Setembro, 2332, Centro Governador Valadares. Telefone 3271-9040. Ângelus Festas e Eventos, um novo espaço com muito conforto e comodidade. Casamentos, aniversários e eventos empresariais. Infraestrutura completa. Faça-nos contato e solicite um orçamento. Ângelus. Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Uma Nova História, aonde esse programa é realizado para você e para mim, para nós juntos adorarmos ao nosso Deus. E com certeza hoje nós estaremos com um programa repleto, nós teremos clipes que vai com certeza tocar na sua vida. O nosso quadro Conhecendo Melhor, nós estaremos conhecendo a vida do pastor Neander Marques, onde ele é um excelente pastor, servo do Senhor, pastor de jovens da Igreja Batista Esplanada, aqui em Valadares. E eu quero convidar você, convocar, melhor dizendo, a não sair daí, porque com certeza esse programa vai falar ao seu coração. E se você no final do programa quiser compartilhar para amigos, você vai ter também a oportunidade de fazê-lo. No final do programa será avisado como fazer. Então, para iniciarmos bem esse nosso momento de adoração, esse culto ao nosso Deus, quero convidar você a assistir a um clipe em adoração ao Senhor. Te mostrarei a areia do mar. Será que não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece seu interior tão bem. Quantas vezes você caiu tentando acertar, escute, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, meus jovens, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca viu um amor tão grande assim. Ele não desiste. Escute, criança. Não importa quem você é, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com
importa pra onde você foi. Se na escuridão da noite ele apaga o céu e não desiste de você. Porque ele não desiste de você. Desiste, não desiste, ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele compreende seu caminhar. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. E aí, pastor? E aí, tudo jóia? Tudo bom? Graças a Deus. Bom te ver Bom aqui. estar aqui. Nosso programa. Mais uma vez, né? Verdade. A última vez que eu estive aqui foi com o velho Joaquim, né? Isso, onde você enganou muita gente. Verdade. Peço até desculpa a todos os telespectadores. Onde muitas pessoas ficaram sensibilizados depois da descoberta com muita raiva. É verdade. Mas uma raiva sadia. Mas a semente foi lançada, a semente foi lançada. Isso. E agora nós temos a sua presença aqui como pastor Neander, não como nenhum personagem. E muitos já te conhecem pela sua forma de lidar com a juventude, como pastor da Igreja Batista Esplanada. E a gente queria primeiro, eu especialmente, conhecer mais afinco a sua bora vida. Bora lá. O que te levou a ser dessa forma? Porque muitos falam que você é tímido. Será? Será? Eu tenho meus momentos de timidez, é verdade isso, né? Mas quando aquele meu personagem, que é o personagem que eu mais gosto, eu falo que é o personagem do coração, né? Então quando eu estou com o Shelby, eu me transformo em uma outra pessoa completamente diferente de mim. É uma dupla personalidade, né? Mas eu comecei, na verdade foi algo muito natural. Quando eu estava em Belo Horizonte fazendo um seminário, eu fui convidado pela Igreja Batista do Barro Preto para poder assumir o trabalho com os adolescentes, porque até então a liderança havia saído e o pastor Alessio disse que então foi criado um grande buraco, uma lacuna. Então ele perguntou para mim e para Johan, vocês querem assumir o ministério da juventude da igreja? Eu falei, vamos embora lá. Então começou assim. Na verdade, o Shelby eu já tinha, mas raramente, pouquíssimas vezes eu usava o Shelby para pregação. Eu usava mais para poder ir no salão, fazer hora com o pessoal que eu conhecia, no shopping. Então, para fazer uma brincadeira. Mas aí, quando eu comecei a perceber que as pessoas gostavam do personagem fora da pregação, eu pensei, por que não trazer isso para o contexto? Eu posso levar a palavra de Deus de uma maneira criativa, prática, uma linguagem contextualizada para a moçada. Então, eu comecei a tentar aplicar, e aí, quando eu fui aplicando, eu vi que o resultado foi positivo. Sim. E aquela belezura do Shelby, da onde foi criado? Tem alguma inspiração viva para aquilo ali? Rapaz, olha, o Shelby, eu posso dizer que ele nasceu no coração de Deus, viu? Contar uma história só rápida aqui. Quando os americanos faziam um trabalho em Valadares, fizeram durante 10 anos. E tinha uma família pastoral, o pastor Jinx e a Marta, eles vinham todos os anos para a nossa igreja. Então já tinha uma afinidade. Em uma dessas viagens, eu falei assim, pastor Jinx, no próximo ano, o senhor pode trazer para mim um saxofone de presente? Presente assim, na verdade, deixa eu explicar direito.
eu pagaria ele o valor, o presente, porque ele teria que trazer, ou de repente pagar uma taxa e tal. Ele falou, tudo bem, eu vou tentar achar um sax mais barato e trago para você. E eu na expectativa, esperando chegar o próximo ano, e quando chegou julho do ano seguinte, chega o pastor Jinx, ele me chama meu pai e fala assim, olha, aquele sax que você queria, eu não consegui trazer, mas eu trouxe algo para você. Ele tirou do bolso dele uma dentadura, que era a dentadura do Shelby. Mas quando ele me entregou a dentadura, eu fiquei extremamente, profundamente decepcionado, porque eu pensei, gente, o que uma dentadura tem a ver com saxofone? O que eu vou fazer com isso? Então essa dentadura ficou na minha gaveta guardado um período de mais ou menos 7 meses, sem saber o que faria. Aí um dia eu resolvi colocar para fora a dentadura, falei, vou usar esse negócio. E aí o personagem foi nascendo devagar. O óculos eu ganhei de uma outra pessoa, depois que vi o personagem, porque até então não tinha óculos. Depois a peruca, alguém me deu de presente. Então eu fui agregando ao personagem essas roupas e tal. A primeira blusa que eu tive foi do meu pai, que eu peguei era uma blusa xadrez. Era até, nem usava mais, uma coisa bem cafona, bem brega. Então eu resolvi, vou pegar essa blusa do meu pai aqui. E aí o Shelby nasceu. Minha mãe que deu o nome, porque tinha uma americana que vinha também todos os anos na conferência, e ela chamava Shelba. Era o nome dela. E minha mãe falou assim, vamos fazer uma homenagem para Shelby, então vamos colocar o nome. É o masculino, deve ser Shelby, né? Aí nós batizamos o nome do personagem Shelby e ficou aí. Que bom. Mas demos uma introdução bastante animadora dos seus personagens, mas agora e você, Leandro? Você como pessoa, como pastor, que atrás desses personagens tem sentimentos, tem seus sonhos e também algumas, humanamente falando, possíveis frustrações, perguntando por que Deus, por que Deus. Uhum. Como que foi sua vida? Você nasceu num lar cristão ou não? Como que é a sua história de vida? Eu brinco, pessoal, que eu nasci no púlpito da igreja, né? Porque desde criança, eu acabei de nascer, minha mãe e meu pai sempre me traziam para a igreja. Então eu cresci nesse contexto. Eu lembro que aqui assim tinha uns bancos do coral e minha mãe me trazia, eu dormia sempre, terminava os ensaios, ela tinha que me acordar, porque provavelmente eu estava deitado debaixo do banco. Lá em casa ela treinava o piano e eu dormia debaixo do piano, ouvindo aquele som. Tanto é que se hoje eu estiver num lugar, estiver com sono, pode estar o rock pesado, bateria, eu consigo dormir tranquilamente. Acho que tudo tem a ver. Mas, na verdade, eu fui desenvolvendo essa questão e cresci, né, nesse lar cercado de amor, de uma vida familiar muito pautada na palavra de Deus, culto doméstico. Mas não é porque meu pai era pastor que eu já nasci determinado para isso, eu seria pastor também. Eu tive uma fase muito de crise na minha vida e pensar, puxa, para que eu nasci? Mas por diversas vezes que viam cantores aqui na igreja, eu lembro uma das últimas vezes que veio o grupo Logos aqui, eles estavam ministrando, e aí então eu do banco ficava pensando, gente, eu sinto no meu coração, sabe, um vazio, uma necessidade de que alguma coisa aconteça, que não tem nada a ver com uma vida profissional de dentista ou psicólogo, nessas áreas, mas eu senti que Deus queria algo mais para mim. Então eu comecei a buscar isso e fui descobrindo, né? Meu pai não me pressionou a nada, ele me respeitou muito, e não, como alguns pastores, eu sei que existe, que não, você tem que ser pastor, você tem que me puxar. Meu pai sempre me deixou muito à vontade, mas eu fui sentindo esse desejo, sabe? E às vezes, quando meu pai ia viajar para alguma cidadezinha para pregar, eu já criava, isso já estava dentro de mim, pai, eu posso com você? Pode. Então nós já passamos frio junto, já passamos fome junto em muitas cidades. Então até meu pai brinca assim, se fosse para o Neander ser pastor, ele não seria, porque ele já passou muito aperto comigo, ele sabe o que é de fato uma vida pastoral. Mas eu acho que isso já era de Deus para mim, esse chamado. Então lá para os meus 17, 18 anos, aí houve de fato essa confirmação, que eu descobri que Deus havia me chamado para o ministério pastoral, e aí então conversei com meu pai, e aí a igreja me encaminhou para o seminário em Belo Horizonte. Mas foi algo muito natural, nada forçado, as pessoas me forçaram, apesar de que quando é criança brinca, né? Ah, você é filho de pastor, pastorzinho né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É um exemplo. Se faz algo de errado, você é filho de pastor, justamente, né? Mas na sua vida pessoal, e você falou até aqui do ministério, e o momento que você conheceu Jesus Cristo? Porque da sua maneira também eu sou filho de pastor, fui criado na igreja, mas a gente tem aquele momento de ir para a EBD é forçado, porque o pai está te levando, mas teve aquele upgrade, o clímax, quando a gente conhece Jesus Cristo. E o seu momento, como foi e o sentimento? Eu, na verdade, me batizei com 8 anos de idade, né?
Na época, eu imaginava que eu sabia o que eu estava fazendo, né? Porque eu gostava do contexto da igreja, eu amava Jesus como praticamente todas as crianças amam Jesus e cantam as musiquinhas, né? Com Jesus no barco, tudo vai muito bem e tal. Mas quando chega na fase da adolescência, é uma fase diferente. É uma fase que você começa a enxergar o mundo com uma outra visão, com novas propostas, né? E aí você começa a pensar, poxa, será que vale a pena de fato continuar com Jesus ou experimentar alguma coisa lá fora? Eu agradeço a Deus que eu nunca tive uma vida assim muito louca, sabe? Nunca bebi, nunca entrei numa discoteca, nunca fumei droga, nada parecido. Mas é claro que como adolescente, qualquer adolescente natural, eu tive minhas fases de tentação, de pecado e tudo. Mas a minha conversão de fato aconteceu nesse período, um pouco antes de eu sentir esse chamado de Deus, quando na minha fase assim, de adolescente, entrando para a juventude, comecei a perceber que eu já tinha, apesar do meu batismo, eu não estava levando uma vida que agradava a Deus. Não estava sendo aquele discípulo, né, que Jesus faz a proposta para nós carregarmos a cruz, né, de seguir, abandonar as propostas do mundo. Então, apesar de não beber, não fumar, não discoteca, mas eu me senti um pouco afastado de Deus, né? Então foi ali, nesse contexto entre adolescência e juventude, que eu decidi, de fato, assumir o compromisso com Deus. Já tocava na igreja, mas era algo um pouco teatral. Mas quando eu assumi esse compromisso, aí sim minha vida mudou. E quando eu assumi o compromisso com Jesus verdadeiro, eu comecei a caminhar e fui crescendo, é que veio se despertar para esse desejo, para essa vocação ministerial, vocação pastoral. E muitas pessoas na igreja podem estar assim, sentindo dessa forma, porque pode estar sendo levado forçadamente para a igreja, mas não tem experiência com Deus. E eu queria te pedir, o que você falaria, aproveitando a sua agenda aqui hoje, que é tão difícil, como pastor de jovens, o que você falaria para essa juventude que não tem compromisso com Deus, tem muito sido tentado pelo mundo? A Igreja Batista Esplanada tem feito programações todos os sábados para tirar essa atração do mundo, para trazer aqui. E eu já vi, já cultuei com vocês aqui. Por quê? Qual tem sido o foco para vocês todos os sábados fazerem programações aqui? E qual seria o seu conselho para esses que são tentados lá fora? O nosso objetivo com esse culto todo sábado é demonstrar justamente para a juventude, para o jovem adolescente, que é possível você ter uma vida diferente. Que as pessoas que não querem andar com Jesus, que querem viver uma vida longe dos padrões que a Bíblia nos determina. Mas, certa vez, um jovem me fez uma pergunta que eu achei interessante. Me perguntou assim, pastor, é possível viver uma vida de santidade? Plenamente santa? E minha resposta para ele foi sim e direta. Falei assim, olha, a santidade é plenamente possível desde que você a deseje, desde que você a busque. Então essa questão, a gente está todo sábado aqui, é justamente para tentar colocar na cabeça, inculcar no coração dessa moçada, na cabeça e no coração, de que de fato servir a Deus não é tão difícil, não existe uma falta de prazer nisso. Porque as pessoas pensam assim, o prazer está nas festas, está nas músicas, tchê, tchererê, tchê, tchê. Mas você aqui canta Senhor te quero, que coisa mais sem graça. Então a gente tenta mostrar o outro lado da moeda, que a gente pode ser feliz sem beber, a gente pode dar boas gargalhadas sem estar drogado. Então a gente tenta mostrar para os jovens esse caminho, essa direção. E eu quero até falar para os pais o seguinte, eu vejo muitos pais reclamando, pastor, minha filha não vai na igreja, eu obrigo minha filha. Eu acho interessante o pai e a mãe falar e mostrar para o filho a importância de estar na igreja. Mas eu acho difícil também, e até aconselho os pais a não pressionarem muito, porque senão eu acabo, esses 7 anos que eu age no ministério, eu percebo que quando os pais começam a pressionar muito, não, você tem que ir, você é obrigado à igreja, já começa a existir um bloqueio. Então o jovem, ao invés de pensar assim, eu quero ir na igreja, falar assim, eu não vou na igreja porque meu pai está mandando eu ir. Então já começa a olhar para Deus com outro olhar, não com o olhar de um Deus amoroso, mas com um Deus punitivo, um Deus vingativo, um Deus que está distante dele. Então eu acho interessante os pais sim, sabe? Eu acho que através da vida dos pais é que os filhos vão ver a diferença. Porque às vezes o pai fala assim, não, nós temos que ir para a igreja. Aí o filho, às vezes não expressa isso verbalmente para o pai, mas no fundo ele pensa assim, que diferença faz ir para a igreja? Se minha mãe que está mandando e meu pai que está mandando ir para a igreja, mas aqui em casa,
tem discussão direta, eles xingam, falam cada palavrão, um mais pior do que o outro. Então acho que tudo começa com a vida. Então, se o pai transmite através da vida para o filho, eu acho que o filho começa a pensar, poxa, eu quero viver isso que meu pai e minha mãe têm experimentado. Então, o que nós fazemos sábado aqui é justamente isso. É mostrar através da vida, o nosso estilo de vida, de adoração, que é possível sim ter uma vida diferente com Jesus. Eu quero dizer para você, que está nos assistindo aí nesse programa, que o primeiro passo para ter uma vida com Jesus é um coração aberto, um coração quebrantado. A Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Então, muitas vezes a pessoa, de repente, quem sabe é o seu caso, não consegue dar um passo a mais em direção a Deus, uma vida com Jesus, porque o coração está duro, o coração está fechado para as coisas espirituais. Eu lembro muito uma história de um grande empresário em Belo Horizonte, coração fechado para as coisas de Deus, frequentava a igreja porque a esposa ia, mas ele ia por obrigação. Mas um dia o seu filho mais novo ele ficou internado numa UTI durante muito tempo, praticamente uns 3 a 4 meses no hospital. Depois desse tratamento, o menino quase veio a falecer. E aí o menino, de fato, teve alta, saiu do hospital, estava com a saúde recuperada. E aquele grande empresário falou assim, olha, o dinheiro que eu tenho não pôde fazer nada para o meu filho, não poderia fazer nada se eu quisesse. Mas ele disse algo que marcou meu coração. Ele disse, olha, mas nesses quase 4 meses, o maior milagre aconteceu. Além do meu filho ter sido restabelecido, a saúde do meu filho, o quebrantamento no meu coração, ele disse. Porque ele tinha um coração fechado, ele disse que a enfermidade do filho foi a porta que Deus usou para poder, de fato, quebrantar o coração dele. Então eu quero dizer para você que você não precisa deixar alguma coisa ou esperar que alguma coisa de ruim aconteça na sua vida para você se abrir para Jesus. Você pode abrir o seu coração agora onde você está. Jesus aceita você, Ele quer te receber, não importa se você é um viciado em bebida, se você é um viciado em drogas, se você é viciado em prostituição. Não tem, longe do que esteja acontecendo na sua vida, Ele quer te receber do jeito que você está. Eu lembro da mulher adúltera, quando ela foi pega em adultério, as pessoas trouxeram aquela mulher aos pés de Jesus e falaram para Jesus, olha, essa mulher foi encontrada em adultério. Estava adulterando. E Jesus falou assim, quem não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E o texto bíblico diz claramente que um a um foi saindo, foi se ausentando daquele lugar. E depois Jesus faz uma pergunta para aquela mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, então vá e não peques mais. Então essa é a grande proposta de Jesus para a sua vida. Se você tem pecado até agora, não importa o pecado. O que Ele quer dizer para você hoje é que você deixe seu pecado para trás e comece a andar em novidade de vida. Que esse pecado deixe de fazer parte da sua história de vida. Vá e não cometa o mesmo erro. Vá e não peques mais. Então que Jesus possa te fortalecer, que Ele possa fazer parte da sua vida. Se você não sabe por onde começar, existem tantas igrejas em Valadares, igreja batista que podem te dar um suporte. A nossa igreja está aqui de braços abertos. Mas não apenas a nossa igreja, tantas igrejas que de repente no seu bairro, se você procurar com carinho, com atenção, você vai descobrir uma igreja batista perto de você. Eu tenho certeza que lá vai ter um pastor de coração aberto, de braços abertos, uma igreja de braços abertos para te receber e te instruir nesse caminho da verdade, o caminho da verdade que é Jesus. Então eu quero dizer para você que Jesus é tudo de bom que alguém possa experimentar. E a palavra de Deus diz o seguinte, ó provai e vede que o Senhor é bom. Um dia eu decidi experimentar Jesus na minha vida. E nunca mais quis deixar. Eu brinco, só para encerrar, que alguns amigos meus ficavam na minha cabeça, Leandro, você tem que provar açaí. Eu, não, esse troço deve ser ruim demais. Você tem que provar o açaí, rapaz. Quando você provar, você não vai querer deixar de tomar. Ah, não, esse troço esquisito, essa cor esquisita, deve ser ruim. Eu não queria de maneira nenhuma experimentar açaí. Mas um dia eu falei, tá bom, eu vou experimentar. Tá todo mundo falando que é bom demais, eu quero saber se isso é bom de fato. E quando eu experimentei o tal do açaí, para minha surpresa, o negócio, não é que é bom? É maravilhoso. E até hoje eu não consigo de tomar o tal do açaí. Estou dizendo isso para você porque de repente você também tem essa barreira. Você já ouviu alguém dizendo para você que Jesus é bom, que é maravilhoso, que pode mudar a história da sua vida. Você pensa, lá no fundo, não é bom nada, esse negócio de Jesus é papo furado. Mas eu faço um desafio para você. Faço um desafio para você de você aceitar Jesus e experimentar na sua vida. E aí vamos ver o que vai acontecer. Se você não gostar de Jesus, ou que Ele faça parte da sua vida, me ligue depois. Vou até deixar meu telefone para você. Não, estou brincando.
Mas da minha igreja, 3271-5268. Se você decidir e assumir esse desafio, pastor, vou experimentar Jesus. Se você não gostar de Jesus, ligue para a igreja e me fale sobre isso, que eu deixo meu pastorado, se Jesus de fato não mudar a sua vida para melhor. Então Jesus é isso aí, é tudo de bom. E a palavra nos diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus é esse que vai te dar força para você que está depressivo, é aquele que vai trazer alegria para você que está triste, é aquele que vai trazer paz se você está inquieto. Ele é capaz de mudar toda a sua vida. Que Ele te abençoe, que Ele fortaleça esse seu caminhar. Deus te abençoe e até mais. E aí, juventude, fica ligado. Eu quero deixar um convite para você essa noite. Às 20 horas, a juventude da Igreja Batista da Esplanada está convidando você para estar na rua Graça Aranha, número 572, fazendo um musical. O Coro da Juventude estará apresentando um musical de esperança para você. Não deixe de participar. Vai ser ali um culto de adoração, um culto vivo ao nosso Deus, onde a juventude, em várias vozes, estarão louvando ao Senhor. Venha fazer parte também desse musical e se juntar a essas vozes louvando a Deus. Hoje, às 20 horas, na Igreja Batista da Esplanada. Deus abençoe. Até lá. Eu quero deixar mais um convite para você. A Igreja Batista Boas Novas, no bairro Santa Helena, no ponto final do bairro Santa Helena, está convidando você para vir cultuar com a gente, pois lá estará acontecendo um intercâmbio com a Igreja Batista Nova Jerusalém do bairro São Pedro. Então apareça lá, vamos louvar juntos, vamos adorar o nosso Deus junto com essas igrejas. Fica lá na rua Juiz de Fora, número 1244, no ponto final do bairro Santa Helena, na Igreja Batista Boas Novas, às 19 horas e 29 minutos de hoje. Conto com você lá e eu quero apertar a sua mão. Então é isso, pessoal. Infelizmente está terminando o nosso programa. Eu quero agradecer a você que assistiu o nosso programa, assistiu o testemunho da vida e a palavra reflexiva do pastor Neander. E gostaria de convidar e te avisar e te pedir, dê continuidade a isso que você entendeu, que foi tocado pelo Santo Espírito de Deus no seu coração. E que Deus possa estar sempre fazendo em você, daqui para frente, uma nova história. Até o próximo programa e que Deus continue ricamente te abençoando. Até lá. Ângelos Festas e Eventos, um novo espaço com muito conforto e comodidade. Casamentos, aniversários e eventos empresariais. Infraestrutura completa. Faça-nos contato e solicite um orçamento. Ângelos. Orcecom Contabilidade, há mais de 30 anos com experiência para organizar sua empresa e prestar assessoria nas áreas contábil, fiscal, trabalhista e advocacia empresarial. Orcecom Contabilidade, Rua 7 de Setembro, 2332, Centro Governador Valadares. Telefone 3271-9040.